de nível de campo, é a redução de corrente elétrica. Como transmite a informação por uma única via, ou seja, pela rede, nós temos menos desperdício de energia, por perdas Joule ou por outros tipos de perda. Então, para a indústria, que tem uma série de componentes, acaba tendo um ganho econômico nesse sentido. E entrando no nível de rede, hoje um dos principais em termos de evolução na indústria, a rede Ethernet. A rede Ethernet, quais são as características que fazem dela, hoje, a bola da vez, tanto para meios comerciais quanto para meios industriais? O primeiro ponto é que ele não possui proprietário, ou seja, qualquer fabricante pode usar os padrões da internet sem ter que pagar royalties para um determinado fabricante que desenvolveu a rede, porque ela é considerada uma rede de conhecimento da humanidade, não existe um dono da rede Ethernet. Não tem protocolo específico, a taxa de transmissão é muito alta, a integração é muito fácil, só que para a indústria ainda tem um limitante, que é a baixa imunidade a ruído. Então esse talvez seja o problema que ainda faz com que a internet não chegue ao chão de fábrica. Mas com a tecnologia, com o advento de melhores cabos, do custo desses cabos mais robustos a ruídos está caindo bastante, a rede Ethernet também está sendo usada em níveis mais baixos. Então a ideia da rede Ethernet. Em uma determinada planta nós temos diversos computadores ligados nessa rede e também ligado lá no dispositivo industrial. No caso aí, um controlador programável. Bom, como para vocês isso já deve ser bastante intuitivo, mas é legal a gente trazer essa informação. A internet é a tecnologia para a comunicação, como nós dissemos no começo. E o que é considerado a língua, ou seja, o protocolo, um dos principais é o TCP/IP. Nós vamos informar agora os principais protocolos que existem para a rede Ethernet. Que são aqueles protocolos que não necessariamente usam o padrão TCP/IP, e sim, usam o meio físico da Ethernet e fazem algum outro tipo de protocolo em cima desse meio. Foi aquele caso que eu trouxe lá no começo, eu comentei com vocês, do profissional que entrou na Festo em 2007 e 2008. Ele desenvolveu para a rede Ethernet um protocolo para comunicar o controlador da Festo, que foi vendido para a Volkswagen, para um outro controlador que estava ali, que era da Fênix. Então a Volkswagen, quando ela foi lançar no Brasil essa planta, ela desenvolveu lá em Taubaté primeiro, que foi a nova linha do Voyage, do Gol, acho que da Saveiro também, que foi reestilizada. Eles trouxeram o padrão de industrial que é usado na Audi. Então primeiro eles aplicam a tecnologia na Audi, verificam e conforme o resultado que eles tiveram na Audi, depois de bem experimentado, eles acabam trazendo para a planta da Volkswagen, que seria a segunda linha do grupo. Então lá na Audi eles fizeram um padrão de endereçamento IP, todo um padrão de comunicação para os dispositivos, que vão desde o escritório até os dispositivos de campo. E nesse contexto, a Festo participou de uma licitação na Volkswagen, porque eles compras de grande porte por meio de licitações internas. Eles adquiriram o controlador lógico da Festo. Qual era o requisito? Rede Ethernet. Só que o protocolo de comunicação, a Festo não tinha. Então essa foi a nossa dificuldade, encontrar um profissional que na época desenvolveu. Então ele usou a rede Ethernet e foi desenvolvido um protocolo, um conjunto de informações que rodava numa rede do CLP da Festo até chegar no padrão que a Volkswagen havia estabelecido. O que é interessante da rede Ethernet? Aquelas características que são usadas, por exemplo, TCP/IP, o número IP, as questões de máscara, e o que é importante, nós podemos usar um roteador para fazer a comunicação entre diversas redes. E entrando na parte final do que nós queremos comentar de rede,
é o overview de como estão as redes industriais no contexto mundial hoje. Nós temos as chamadas redes Field Bus, redes de campo, que são as redes em nível de chão de fábrica, ou seja, de entrada e saída, redes de bits. As redes mais avançadas, que são as redes de célula, e a rede internet, que é usada para os padrões para comunicar essas redes e trazer para informações de maior volume. E temos uma classe um pouco à parte, que é as redes para processo. Isso a gente comenta um pouquinho no final. Os diversos fabricantes, né, desses níveis. E como que está em termos de percentual a aplicação da rede? Quando nós falamos de uma fábrica, de uma planta, em que nós temos mais de 90% das aplicações apenas entrada e saída, ou seja, apenas um sensor do tipo liga e desliga, ou uma válvula do tipo liga e desliga, nós estamos falando de redes de campo, ou seja, redes ASI, redes CAN. A rede ASI, ela é muito utilizada no continente europeu. Então a Europa é o grande centro de rede ASI. A segunda região no mundo na qual tem mais rede ASI é a região da América. América do Sul, principalmente, e também América do Norte. E onde o mercado é um pouco menor, o mercado asiático. Todavia, a maior expectativa é de crescimento no mercado asiático. A rede ASI, ela é hoje a terceira maior rede no mundo, em termos de aplicação na indústria. Um outro tipo de rede, que é uma concorrente da rede ASI, digamos assim, é a chamada Componente. Só que essa rede não há informações de aplicações dela. O fabricante ele não deixou isso aberto. Só que o que é interessante dessa rede aqui, e o que acaba sendo interessante de muitas redes, existem alguns sites, alguns portais, que disponibilizam todas as informações desse tipo de rede. Existe um portal do ODVA, o site é www.odva.com. Nesse site são encontradas todas as informações desse tipo de rede. A única informação que eles não colocam é de quantos nós ou quantos pontos de redes existem distribuídos no mundo. Existe ainda uma outra rede, uma rede chamada CC-Link, que é uma rede desenvolvida pela Mitsubishi. Então a Mitsubishi usa essa rede para comunicar robôs, para comunicar entradas e saídas do robô. E uma outra rede que caiu em desuso, que é a rede IO-Link. Mudando um pouquinho de nível, trazendo mais para a rede de campo, nós temos um outro conjunto de fabricantes, que são Profibus, Interbus e assim por diante. Onde nós temos a aplicação das redes Field Bus, ou seja, as redes de célula. Quando nós temos dispositivos, ou seja, quando nós temos mais de 20% dos dispositivos com entradas e saídas analógicas. O que é uma saída analógica? Não é do tipo liga e desliga. Ela é do tipo liga com 10% da potência, liga com 20% da potência, liga com 30% da potência. Ou seja, existe um controle variável daquele dispositivo. Então nós temos uma rede de célula. Como para isso demanda uma quantidade maior de informações, por isso a aplicação desse segundo nível de rede. Em termos de crescimento, de 1990 até 2006, aquele gráfico abaixo, aquele de cor mais escura, é o crescimento das redes de campo. E acima, a linha azul, é o crescimento da rede de células. Então nós podemos reparar que a velocidade com que as redes de células estão crescendo é muito maior do que a rede de campo. Por que isso? Porque a rede de célula é melhor? Não, porque hoje ela é mais adequada ao crescimento das aplicações das indústrias. Ou seja, está crescendo mais a quantidade de informações necessárias a ser trocada entre dispositivos industriais. Por que ela é bastante divulgada na Europa? Porque o fabricante é a Siemens. Como a Siemens é alemã, então o maior mercado está na Europa. Hoje, 40% das aplicações industriais é rede Profibus.